Olá, tudo bem? Todos bem, todos lendo a palavra de Deus, isso é muito bom. Vamos dar continuidade à leitura comentada do livro de Atos. E hoje nós vamos falar aqui a partir do verso 9 sobre um homem chamado Simão. Desse homem, Simão, veio a palavra simonia. Não confunda simonia com simoninha. Simoninha é o filho do Wilson Simonal, cantor já falecido, né? Então era o Simonal, Simona, Simoninha é o filho dele, que cantou no Balão Mágico. Quem é que lembra do Balão Mágico? Super fantástico, né? O Simoninha era um deles, eu acho, né? Não, era Jairzinho, era outro caso. Eu fiz confusão. Mas o Simoninha é do meio artístico, aí eu acho que ele é produtor, se não me engano, da Globo. Mas não importa, é não confundir simoninha com simonia. Nós vamos falar sobre simonia, que vem de Simão. Então, da última vez que nós lemos, a última perícope falava sobre Filipe, que Filipe era usado por Deus, né? E através de Filipe, coxos eram curados, aleijados andavam, possessos eram libertos, e o povo estava feliz porque Deus estava operando. E a igreja, já aqui no 8º capítulo de Atos, já era mais de milhares de pessoas, mais de milhares de pessoas que estavam se agregando ao grupo. Não só judeus, mas o grande grupo de gentios que estavam se agregando. Por isso que eu falo que o livro de Atos ensina a história da igreja, ensina a pregar. Você quer pregar? Leia Atos. Aí você vai aprender a pregar. Não liga a televisão para ver pregar, não, que raramente você vai ver alguém ali pregando, tá? É muito mais de blá blá blá, muito mais exploração. E como diz um amigo meu, fala uma vez em nome de Cristo, fala 4 vezes em nome do diabo e 5 vezes em nome do Bradesco. É mais ou menos assim. E isso não é pregação, isso é qualquer outra coisa. Pregação é a palavra de Deus, como diz o grande reverendo Hernandes Dias Lopes. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Eu aqui só estou fazendo uma leitura comentada, às vezes, né, por força do hábito, né, sem querer, a gente acaba aplicando, mas não é o meu objetivo aqui. Nós vamos falar sobre Simão, o mágico. Então, quando Filipe estava sendo usado por Deus e milagres estavam sendo realizados, o povo admirado, pessoas se agregando ao grupo, o grupo hoje já eram milhares de pessoas, né? Já no capítulo 8 de Atos, eu estou falando da história do livro de Atos, tá? E esse Simão era um cara que ele ganhava vida, sabe como? Ele ganhava vida fazendo mágicas. Entenda você o que você quiser entender por mágica, né? Pode ser tirar coelho da cartola, mas pode ser outras coisas, né? Eu me lembro de um eu era criança ainda. Uma criança pegou uma doença e chamaram uma rezadeira, sabe? Aí a rezadeira foi na fogueira, pegou um pouco de como é que fala? De cinza, né? Botou numa tábua, aí com uma faca ela ia fazendo a reza dela lá e mexendo naquela como é que fala? Naquela cinza da fogueira, né? Depois que ela acabou de orar, ela jogou assim por trás do ombro, jogou fora aquela, né? A mãe da criança que mandou a criança para lá, mandou porque acreditou que, né, natural, e a fé é uma coisa que nós devemos respeitar, seja ela qual for, tá? Mas o Simão vivia disso, sabe? Vivia disso. Você já viu gente fazer esse tipo de coisa? Copo com água em cima do rádio, copo com água em cima da televisão, jogar sal no canto da casa. Eu me lembro de um eu posso dizer que era amigo, que eu gostava muito dele, mas ele tinha umas manias. Nós estávamos visitando uma escola de crianças. Aí ele sugeriu que fizesse uma oração no copo d'água. E aí a diretora da escola, uma pessoa crente,
sugeriu que botasse no bebedouro, para que as crianças bebessem daquela água que foi orada, como eles diziam. Né? A outra já falou assim, não, já bota já na caixa d'água, que todo mundo já absorve. Ele já sugeriu que jogasse pelos cantos da casa. Imagina, nossa, crente ensinando essas coisas. Bruxaria, isso não é nada mais do que bruxaria, né? Feitiçaria. Quando a gente atribui poderes mágicos a um objeto, isso chama-se bruxaria. Tá? Existe até uma palavra que se encaixa melhor, mas eu não vou usar não, vou ficar com bruxaria mesmo. Até a Bíblia, se você der atribuir valores mágicos à Bíblia, você está fazendo bruxaria, idolatria, sabe, e coisas desse tipo, tá? Porque a Bíblia, ela foi feita para ser lida e explicada. Qualquer outra função que você der para a Bíblia, você está fora. Tá? Eu tenho um amigo pastor que ele é lutador de jiu-jitsu, ele é fortão e luta jiu-jitsu. Disse que a história lá que uma senhora caiu endemoniada lá na igreja dele, ele pegou uma Bíblia, a Bíblia pentecostal é do tamanho dessa aqui. Ele é forte, ele deu tanta burdada com aquela Bíblia pentecostal na mulher, que o demônio saiu, mas a dona ficou toda coitada, toda arrebentada. Bíblia não serve para isso, Bíblia serve para se ler. A propósito, essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia NVI, uma Bíblia de estudo da NVI. Né? Às vezes eu uso a Genebra, que é atualizada, e às vezes eu uso essa aqui, porque a linguagem também é muito boa. Quem me deu essa aqui foi a irmã Tânia Mello, lá de Manso Lima. A irmã Tânia, estou usando a sua Bíblia. A irmã Tânia foi aquela que mandou o vídeo com a mesa, com aqueles livros. Foi ela que me deu essa Bíblia aqui. Eu acho que já tem uns 2 anos, né? Foi, irmã Tânia? Tem uns 2 anos isso? Eu acho que já tem uns 2 anos já. Então vamos ler aqui, vamos parar de blá blá blá, né? E vamos ler Bíblia. Vamos lá. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Aí o que eu estava falando. Feitiçaria, sal, jogar água pelos cantos, esses negócios, botar copo em cima do rádio, copo com água. Tudo isso aí é feitiçaria. Tudo isso aí é você atribuir poder a objetos. Então vamos lá. Vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Então o povo ficava impressionado. Porque ele mistura água com sal, que pega espada de São Jorge, erva de Santa Maria, joga água no canto das casas, fazia essas coisas, o povo ficava impressionado. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido. Está escrito aqui na Bíblia, ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vamos parar por hoje aqui, tá? Então o que acontece? Felipe, usado por Deus, fazia milagres, curava os coxos, né, aleijados, libertava endemoninhados e etc e tal, e o povo ficava admirado porque Deus estava operando ali. Mas paralelo a Filipe, ou antes de Filipe, existia um cara que se dizia o grande, se dizia cheio de poder e fazia mágicas e iludia o povo. Mágica é ilusão, mágica é aquilo que sempre que você vê uma mágica na televisão, viu a mágica lá? O cara que está serrando a mulher, já viu isso? Aquilo ali é truque. No outro dia teve um circo aqui na cidade, eu fui. Eu gosto de circo, gosto muito. E no circo tinha lá um lance lá que botava a mulher dentro de uma caixa, né? E vinha com umas espadas e saía enfiando. Aí você de fora tem a impressão que está enfiando as facas e a mulher está lá dentro. Porque isso aí é a mágica, mas na realidade é um truque. Eu não sei como é que funciona o truque, mas o mágico sabe, né?
às vezes é espelho, sempre tem um truque. E andou aí, algum tempo atrás, um sujeito chamado Mr. M, que ia desvendando os truques dos mágicos. Então sempre é truque. Tirou o coelho da cartola? Eu não sei como é, mas é um truque. Então mágica é truque. E o Simão fazia truques e coitado do povo, iludia o povo, sabe? Negócio de cartomante, quem lê carta, tem visão no copo, essas coisas, adivinha coisas, sabe? Deus nos proíbe de conhecer o futuro. Quando os discípulos perguntam a Jesus, quando Jesus fala que vai voltar, né? Aí eles perguntam, vai ser lá quando restaure o seu reino? E Jesus fala assim, olha, não compete ao homem, né? Os tempos competem a Deus. Então vamos lá. Então Simão fazia milagres, não era milagres, fazia mágicas, truques. Então quando apareceu Felipe não fazia truque. Muito pelo contrário, Felipe era usado por Deus para curar pessoas, para libertar pessoas endemoniadas. Então o que aconteceu? Felipe olhou para aquilo, viu naquelas pessoas, ele que se dizia o grande, ele viu em Felipe um cara com poder maior do que o dele. E o que se abateu no coração de Simão? Ah, esse homem tem um poder maior do que o meu, né? Porque afinal de contas ele não tinha poder nenhum, ele era truque. Então ele queria ser como Felipe, então ele passou a seguir a Felipe. Olha só como é que o texto diz, verso 12, verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado, quem? O Simão, né? Os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então Simão, quando viu os milagres que eram realizados por Deus através de Felipe, ele ficou curioso, ele quis também aqueles poderes, afinal de contas ele vivia disso, tá? Imagine que você seja, vamos dizer, que você seja um marceneiro ou carpinteiro, eu não sei bem qual a diferença. Vamos supor que você seja um carpinteiro, então você faz móveis, né? Você faz móveis, faz mesa, cadeira e tal, mas aí você conhece um outro camarada que faz móveis também, mas ele faz melhor do que você. Aí você vai lá dar uma olhada para ver o que ele está fazendo ali que você não faz, o que ele faz ali que faz melhor do que você, né? Isso aí é muito comum acontecer, né? Um jogador de futebol fica olhando o outro ali para aprimorar, um lutador de boxe vai olhar o outro lá para aprimorar a técnica dele, né? Ver como é que o outro faz para melhorar. Isso aí funciona, é muito normal. Eu não acho que seja errado, tá? Eu acho que eu não vejo isso como inveja, tá? Eu vejo isso como um desejo de aprimorar. Mas no caso de Simão, não. No caso de Simão, havia uma coisa diferente que nós não contamos ainda, mas vamos contar ali na frente, tá bom? Por hoje, encerrou. Tá bom? Lembrando que quarta-feira, dia 25, o presbítero Marlon esteve aqui conosco falando sobre casamento, tá? Eu deixei uns desafios aí, para quem me disser 3 referências onde Jesus diz eu sou, vai ganhar um chocolate, mas tem que ser 3 referências, tá bom? E lá no capítulo 7, Estevão fala 2 vezes, faz citação lá a escritura no Antigo Testamento. E eu falei também, quem me disser onde está as 2 citações do Estevão também ganha um chocolate, tem que dizer as 2, tá? Quem tiver uma ideia de um assunto que queira aprender, tá? Você liga para mim, diz qual é o assunto, que a gente convida alguém para falar aqui. Pode ser segundo casamento, reencarnação, batismo infantil, é um assunto bom. Quando é que se deve batizar? Quando é criança ou espera completar a maior idade? É um assunto importante, né? E tem vários assuntos aí que a gente pode conversar, né? Ressurreição, né? A Bíblia vale para o dia de hoje, né? O que é casamento? Né?
os valores estão mudando, então tem tanta coisa que vocês podem sugerir, aí eu trago um convidado para cá para falar sobre isso, né? A gente tem trazido aí gente para falar sobre Bíblia, gente para falar sobre evangelismo, gente para falar sobre pós-modernidade, tá? Semana que vem a gente vai ter um psicólogo aqui, semana que vem, dia 9, vai ter um psicólogo aqui falando pra gente, tá? Vamos ver o que ele vai falar pra gente, hein? Vamos ter um psicólogo aqui, vai ter muita gente, vai ter gente dando testemunho aqui, vai ter muita gente aí. E a gente ainda não tá com o Google Meet funcionando, hein? Quando ficar, aí nós vamos importar gente de outros estados e quem sabe até de outros países, tá? Quando a gente tiver com o Google Meet funcionando, não tá ainda. E se alguém puder me ajudar, alguém que saiba mexer com isso e puder me ajudar, é que eu estou encontrando uma certa dificuldade, tá bom? Inscreva-se no canal, compartilhe. Para se inscrever é grátis, basta apertar um botãozinho vermelho que tem embaixo da tela escrito inscreva-se. Você aperta ali, o botãozinho vai mudar de cor, vai deixar de ser vermelho e vai ser cinza, tá? Compartilhe, tá bom? Orem por mim, tá ok? E amanhã a gente continua a partir do verso 14, né? A partir do verso 14, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe. Querendo uma visita minha, pode ligar e marcar. A gente toma uma aguinha, bate um papo, ora junto, lê a Bíblia, seja de qualquer religião, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida bíblica, também pode ligar e fazer a sua pergunta, tá bom? Fique com Deus. Boa noite.